Bem-vindos para a sequência da leitura do livro Obsessão e Suas Máscaras, da doutora Marlene Nobre. Vamos ver hoje simbioses e neuroses. As simbioses favorecem os espíritos não somente a reciprocidade de furto psíquico, mas também ocasionam moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia e as psiconeuroses em geral. E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença de psiconeuróticos da mais extensa classificação, com diagnose extremamente difícil, entregue aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa, enfatiza André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Nesses casos, as entidades espirituais vivem por muito tempo entrosadas psiquicamente com seus hospedeiros. Atuam sobre o centro coronário do encarnado, o chakra mais importante do perispírito, impondo-se-lhes a substância dos próprios pensamentos que a vítima utiliza normalmente como se fossem os seus próprios. Eu faço um parênteses dizendo que o centro coronário é no alto da cabeça, certo? Caso Américo. Em Nos Domínios da Mediunidade, no seu capítulo 24, há a descrição de um caso de psiconeurose em virtude de processo obsessivo. Américo, um rapaz de 30 e poucos anos, procurou o centro espírita em busca de alívio. Desde a infância sofria a influência de espíritos inferiores que se uniram a ele, em virtude do seu comportamento inadequado em vida anterior. Quando estava na sessão da casa espírita, onde foi procurar ajuda, caiu em extremessões cureiformes. Aulus explicou que nesses momentos ele sofria com a abordagem dos obsessores. Antes do regresso à carne, conviveu largamente com eles, de modo que agora, reencarnado, com a simples aproximação dos verdugos, refletia-lhes a influência nociva, entregando-se a perturbações histéricas que lhe sufocaram a alegria de viver. Vivia de médico em médico, fazendo todo tipo de tratamento, sem resultado prático. O assistente ressaltou que, no mundo espiritual, antes da reencarnação, foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo. Sofreu intensamente, voltou à Terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual. É um histérico, segundo a justa acepção da palavra. Acolhido por um heróico coração materno e um pai que lhe foi comparsa, hoje também arrastando pesadas provas, desde os 7 anos, na nova experiência terrena, quando se lhe firmou a reencarnação. Aqui uma nota explicativa. As encarnações se concluem aos 7 anos. Isso nós já aprendemos em outras leituras. Continuando, Américo sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e, desde então, vem lutando no laboroso processo regenerativo a que se impôs. Seu sistema nervoso está em péssimas condições patológicas, pelos deploráveis pensamentos que se nutre, arremessados a seu espírito pelos antigos companheiros de viciação. Aulus afirmou que o rapaz poderia obter grande melhora consagrando-se à disciplina, ao estudo, à meditação e à prece. Com isso, renovando-se mentalmente, apressando a própria cura. Depois de curado, poderá cooperar com os trabalhos mediúnicos de maneira mais proveitosa. Para a espiritualidade, todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta, esclareceu. Isso está nos domínios da mediunidade. Já vimos no caso Libório passando suas impressões negativas para a companheira e esta respondendo com fobias inexplicáveis. Há também o caso da jovem senhora que viu o seu débito agravado com o aborto. Veremos isso no capítulo seguinte, e que apresenta um quadro histérico acentuado. Poderíamos citar outros,
temos de levar em consideração nessa análise a estruturação trina do cérebro. André Luiz aborda esse assunto na obra No Mundo Maior. Descobri, surpreso, que toda a província cerebral, se dividida em 3 regiões distintas, nos lobos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Calderaro explicou que há 3 regiões distintas no cérebro, como se fosse um castelo de 3 andares. No primeiro está situado a residência de nossos impulsos automáticos. Tudo o que já conseguimos realizar no tempo, correspondendo ao subconsciente. No segundo está localizado o domicílio das conquistas atuais, onde se situam as qualidades que estamos construindo no hoje. É o consciente. No terceiro está a casa das noções superiores, que aponta as eminências que nos cumpre atingir, e o superconsciente. O primeiro andar é dos impulsos automáticos, correspondendo ao cérebro inicial, o reptiliano, que abrange a medula alongada dos nervos. O segundo andar tem como substrato anatômico o córtex motor, e o terceiro andar, os lóbulos frontais, a parte mais nobre do cérebro. Desse modo, nervos, zona motora e lobos frontais no cérebro humano traduzem respectivamente impulsividade, experiência, noções superiores da alma, constituindo fontes de fixação da mente encarnada. Calderaro ensinou ainda que a criatura pode estacionar na região dos impulsos. Nesse caso, perde-se num labirinto de causa e efeito, desperdiçando tempo e energia. Se permanece no hoje de modo absoluto, apenas repetindo o esforço maquinal, sem consulta ao passado, sem organização das bases para o futuro, mecaniza a existência. Se o indivíduo se refugia exclusivamente no andar superior, na casa das noções superiores, corre o perigo de ficar na contemplação, sem as obras. Para que nossa mente aproveite a existência, é indispensável saber equilibrar o presente, o passado e o futuro. Isto é, saber valer-se das conquistas passadas no direcionamento das atividades presentes, amparando-se ao mesmo tempo da fonte de idealismo superior. E como nos encontramos indissoluvelmente ligados ao que nos afinam conosco, em obediência a indefectíveis desígnios universais, quando nos desequilibramos pelo excesso de fixação mental num dos mencionados setores, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas. Isso pode ser visto no livro No Mundo Maior. E aqui está um ponto importantíssimo a ser considerado no caso das psiconeuroses e que todos os outros distúrbios mentais, inclusive psicoses. As inteligências desencarnadas e encarnadas que podem estar associadas a estes processos. O que desejamos enfatizar é que esse assunto, obsessões e neuroses, merece uma obra à parte, inclusive com a experiência de médicos psicólogos espíritas, com a apresentação de casuística e debate de ideias. Fica aí o convite aos que se interessam por esse assunto, que deixem a sua contribuição nessa área. Recomendamos, na parte 2, especialmente as ideoplastias e os apontamentos sobre a pineal. Capítulo curtinho, meus amigos, mas que merece toda a nossa atenção. Um grande abraço e até o capítulo seguinte.